Acho que a gente escreve alguma coisa que a gente quer pôr para fora, que a gente está relembrando e está se emocionando e a gente quer pôr isso para fora. Duas coisas, um fundo moral e um lado pitoresco. E colocando alguma coisa divertida no meio, sempre atrai mais a atenção da criatura e a criatura se diverte um pouquinho lendo e é esse o objetivo. Bom, eu comecei a escrever porque tinha acontecido um caso com um colega nosso que não tinha conseguido sair com o carro e a pessoa com a qual eu estava conversando me falou: "Ah, que coisa interessante, por que você não escreve isso em forma de um causo?" Eu falei: "É interessante, eu vou fazer isso mesmo." E a partir daquele instante, eu fiquei tão empenhado em achar meios de escrever, que fiquei empolgado e a partir daí, não só escrevi esse causo, como escrevi mais várias dezenas deles. Esses causos, na maioria das vezes, eles são baseados em fatos reais e muitas vezes eu sou uma das personalidades dos casos. Não de todos, mas de alguns. Esse do selo, por exemplo, eu precisava do selo e o cara só falou que vendia o selo se eu comprasse a coxinha. Eu não tinha o dinheiro para a coxinha. Mas apareceu um sujeito de boa vontade, que vendo a minha penúria, ele pediu para o vendedor me entregar o selo e a coxinha por conta dele. Bom, isso foi um caso que aconteceu quando eu tinha 13 anos, mas o tempo passa e quando 50 anos depois eu estava em outro local, mas na Praça da Sé, e apareceu também uma criatura necessitada, um menino, talvez de uns 16, 17 anos, que me perguntou as horas. Aí eu disse as horas para ele e ele saiu depressa. Eu chamei ele, falei: ô, você não tem relógio? Ele falou: não. Falei, aí eu me lembrei que sempre uma coisa boa leva a uma retribuição boa. Lembrei da minha necessidade com 13 anos e tirei o relógio do bolso e dei para ele. Por quê? Porque eu tenho vários relógios e eu só consigo ver a hora e um por vez. Eu vivo aqui nesses últimos anos, estou vivendo aqui nessa zona rural. Todas as manhãs eu saio para dar uma volta, para ver como estão as coisas. E numa ocasião que era um inverno meio rigoroso até, eu saí e achei um animalzinho caído embaixo de uma palmeira. Recolhi o animalzinho, levei para dentro de casa. Eu não sabia como tratá-lo, então achei que ele devia estar com muito frio, porque ele estava molhado. Agasalhei ele, dei um pouco de comida para ele, deixei ele guardadinho. Obviamente ele se restabeleceu, era um filhote de coruja, e eu criei o bichinho. E eu coloquei no papel, em forma de causa, a vida dele enquanto ele esteve conosco. E obviamente nós tratamos ele muito bem, porque descobrimos que ele, coruja, é carnívora. Ele passou a comer presunto e essas coisas dentro da nossa casa. Ele só faltou entrar na mesa com a gente para tomar café de manhã, almoçar e jantar. Nós tínhamos que ir para São Paulo e a gente não quis largá-lo aqui, porque ficamos com medo que ele tivesse problema de alimentação ou que ele tentasse sair e tal. Então nós levamos ele como se fosse um companheirinho já. Nós gostávamos tanto dele que a gente não conseguiu largar dele e levamos ele também para passear com a gente. Eu não sei como é que é o gênio das corujas, mas não é gênio muito fácil não, porque
Se você o irritasse, sabe, ele tem um bico meio afiado, e umas garrinhas também bem afiadinhas. Ele se defendia bem, viu? Bom, eu fazia o treinamento com ele para fortalecer as asas, porque como ele vive há mais tempo empoleirado só, eu achei que ele iria ficar um animal chamado sedentário e não iria saber voar. Então, de vez em quando, num quarto fechado, eu fazia com que ele voasse de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até ele ficar satisfeito de ter voado um pouco, daí então ele ia para o puleiro e acabava ficando o resto do tempo lá encorujado como convém a uma coruja, né? Encorujado como convém a uma coruja. Significou que eu passei a ter mais uma preocupação boa, porque todos os dias eu tinha que procurar algum tipo de alimento para ele que não fosse só presunto. Eu saí pelo mato afora aí, catando larvas disso, bichinho daquilo, rosinhas, enfim, o que aparecia minhoca, eu dava para ele, eu via que ele comia mesmo, ele se alimentava bem com tudo aquilo, ele cresceu forte, cresceu bonito. Durante um tempo ele foi um companheirinho da gente, que a gente não esquece nunca mais. O caso do professor avançado, ele se baseia numa realidade que ocorreu vários anos antes. Levado à condição de professor, eu tentei introduzir alguma coisa nova no ensino, algo que despertasse os alunos, porque é sabido que a matemática, ela não é muito agradável à grande maioria dos alunos. Então precisaria de um elemento novo para atrair a atenção das pessoas. E ao fazer isso, eu, de certa forma, desagradei a diretoria da escola, que era muito tradicionalista, que não aceitava nada que fosse diferente daquilo que já estava estabelecido durante muitos anos. Então eu não tive sucesso, porque introduzi algo muito diferente em muito pouco tempo. Não houve meios de as criaturas assimilarem a importância da diferença que estava sendo empregada. Eu tenho uma frustração, sim, mas depois, passado algum tempo, eu concluí que poderia ter sido diferente se eu tivesse me mantido dentro do rigorismo que a escola estabelecia, né, nos procedimentos de ensino. Aí eu teria talvez avançado mais nessa nova atividade que eu estava desenvolvendo. Porque logo em seguida eu abandonei tudo, né? Abandonei. O caso que se refere ao tigrão desastrado, eu me imaginei no lugar daquele moço que queria agradar bastante a namorada, que queria mostrar o amor que ele tinha por ela, etc, etc. E que numa dessas viagens ele comprou um tigrão de pelúcia, eu diria que quase do tamanho natural do tigrão, e entrou num avião com esse bicho. Aí, eu imaginei os problemas que ele teve passando pelo corredor do avião com aquele negócio na mão. A situação foi muito engraçada, porque o tigrão ia raspando pela cabeça, pelas pernas de todo mundo no avião. A situação dele foi uma situação bem vexatória, porque ele tinha que pedir desculpa para todo mundo onde o tigrão passava, a ponto de ele querer jogar o tigrão pela janela. Olha, é uma situação que tinha que ser escrita, porque é muito engraçada. E o interessante é que isso foi baseado no que hoje é o meu genro, casado com a minha filha Beatriz, e que ele também achou muito engraçado quando leu, porque realmente era uma descrição quase perfeita do que aconteceu com ele no avião, depois no táxi,
e vai por aí afora. Era uma vez uma menina sonhadora que queria fazer um livro para o seu papai, porque o papai já tinha árvores sendo plantada, e não são poucas, já tinha filhos sendo feitos, também não são poucos, mas faltava o livro. Ela falou, pô, eu preciso fazer um livro para o meu pai. Eu falei, ah, legal. Ela falou assim, vou selecionar esses causos que são mais interessantes, ou que tem mais apelo, ou que eu gosto mais, ou que ele gosta mais. Ela falou, mas eu queria fazer alguma coisa diferente, não só um livro. Eu queria, tipo, que ilustrasse o livro, que tivesse figuras ou desenhos, alguma coisa nesse sentido. E aí fiquei matutando, falei, tudo bem, né? Aí eu falei, será que ela vai proporcionar essa experiência para o pai dela e fazer desenhos? Porque não sei se você sabe, mas ela faz a pessoa tipo um pirulito, sabe? A cabecinha, os dois pauzinhos. Eu falei, vai ficar meio esquisito. Mas não julguei, longe de mim julgar. Aí eu falei assim, vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Aí ela começou a cotar cartunistas. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Cotar cartunista tem que ser uma coisa mais dela, né? Eu achei. Aí, em algum momento, eu pensei, falei, se você quiser, eu posso tentar fazer os desenhos. Aí, o que a pequena Beatriz fez? Falei, tá um texto aí? Faz. Aí eu já coloquei uma condição, porque assim, estava sendo contratado no segunda escala, lá, segunda divisão, mas eu tenho minhas regras, né? Então eu falei, Beatriz, posso até fazer, mas eu vou ler e vou desenhar o que eu quiser. O que vier na minha cabeça, eu vou colocar no desenho, vou colocar no papel, e é isso. Não quero retaliação, não quero segundo desenho, não vou refazer, é o que veio, vai. Ela falou, tá bom. Talvez, conhecendo a pequenina como eu conheço, ela não queria falar, mas ela não tinha opção. Então era isso ou nada. Aí eu falei, beleza. Aí eu peguei o primeiro caos que ela me passou e comecei a desenhar. Aí você pode perguntar, pô, mas você desenha? E eu te respondo, nada. Na verdade, quando eu era pequenininho, eu tentava desenhar mascotinho de time, alguma coisa assim, copiando ou fazendo alguma coisa muito parecida que tinha. E realmente, o que eu pensei? Eu falei, eu vou ler o caos, vou pensar o que eu gostaria. Então, pô, aqui eu vejo um tucano. Aí, pô, não vem um tucano fácil na minha cabeça, assim. Aí eu procuro, assim, pô, desenhos de tucano, figuras de tucano. Olha o tucano, e aí desenho o tucano, pensando mais ou menos na figura, mas com algumas pitadas do caos. Mais ou menos é assim que começou o processo dos desenhos para o seu Pedro. Dito isso, eu vou começar falando do primeiro. Esse foi meu teste. Você vai numa entrevista de emprego? Essa foi minha entrevista de emprego. Esse desenho aqui. Pensei no senhorzinho, que tinha chope, tinha carro, que ele estava mais doido que o Batman, tinha se machucado atropelado, com uma muletinha. Eu falei, esse é o caos. Olhei, me inspirei, pouquíssimo, mas esse eu fiz. Claramente é muito mais rico e muito mais desenvolvido do que um palitinho, tipo um pirulito que nem alguém faria. Mas eu achei que ficou ótimo. Então esse é o meu primeiro, o primeiro dos todos que foram feitos. Esse é o meu segundo, que vocês podem ver com muita segurança que é uma coruja. Alguém diz que é um robô, mas eu não vou falar quem é. Mas isso aqui é uma coruja com sentimento, com tristeza. Olha o olhar dessa coruja. Então é a corujita. Esse eu gosto. É a árvore triste e a árvore contente. Haters dirão que isso é um brócoli, mas é uma árvore. Esse é o meu amigo Tigrão, que foi recebido como um presente. E ele teve uma inspiração um pouquinho mais especial. Né, amigão? Olha ele aqui. Olha que coisa mais linda. Parecido, né? Só que um pouquinho mais brabo e um pouquinho mais meigo. Esse, como todos podem ver, é uma coxinha. Mas alguém chama de zegotinha. Mas é uma coxinha num selo postal, que é nítido para qualquer um. Até um leigo pode ver que é uma coxinha. Esse foi uma briga. O moço fala 55 vezes do 38. Atira, expulsa a gente. Aí eu falei, pô, tem que ser um revólver. A Beatriz queria que eu fizesse o quê? Um rádio, que tem uma vez no final, na última estrofe, tem significado quase que nenhum do rádio. Aí eu falei, não, é um revólver. Ai, não pode, porque é muito violento, não sei o quê. Cara, tem que ter pautado o seu pai, o senhor, seu Pedro, tinha que ter sido pautado para fazer o caos. Não eu, de me inspirar no caos. Então tá aqui um belo 38 do seu Alfredo. Esse, claramente, é um menino querendo e sonhando com uma broa. Ele tá tão carregado, com vontade da broa, não sei o que o olhar, a fisionomia fica um pouco mais
triste, mais complexa, mas é um menino. Esse eu gosto, porque é um ratinho e um gatinho. Eles são simpáticos e lembram os mascotes que eu fazia quando eu era criança. Olha que coisa mais bela, mais cheia de graça, mas a oposição diz que o bichinho estava indo para uma festa, porque ela tem colar de pérolas. Isso não são colares de pérolas, isso aqui é o pescocinho dela, né? A cigarrinha com o pescoço. Olha que belo coelho. E dá uma olhada, lembre desse coelho. Daqui a pouco você vai ver esse coelho inspirado em Rambo. Daqui a pouco você vai ver. Foca. Olha ele aqui, camuflado. Esse é o Rambo. Esse é o bicho folharada. Por favor, leiam esse caso e visualizem se não é exatamente assim que você via que ele enganava todos os bichinhos da floresta. Esse é o meu favorito. É um gato brabo, que chama, não sei se deu pra perceber, Catarina. Mas ele é um gato. Cat, Arina, entendeu? Entendeu? Entendeu a relação? E ele é brabo. Bate até na mãe. Esse eu também gosto. É o Cão Pastor, com o Evangelho. A inspiração dele é o Fox, lambendo com esse linguão no Evangelho. E eu gostaria de finalizar com a minha obra-prima. Na verdade, pô, isso aqui é lindo demais. Eu só quero dizer que são vários animais, porque o caos mostra uma fauna gigante. Eu diria que tem um animal camuflado, inclusive. Ele é um morcego? Ou ele está vestido de morcego e é um porco? É um morcego. Então, no fim, é isso. Foram os desenhos que eu tentei me inspirar e fazer. Novamente, tentamos fazer o melhor para o seu Pedro. Logicamente que se a Bia tivesse escolhido um cartunista, etc., ficaria uma coisa mais profissional. Mas sem o amor que a gente colocou nesses desenhos e nesse caderninho e, no fim, no livro do seu Pedro. Beijo. Vou te trazer a coisa. Tá bom, não sei o que é. Essa menina é cheia dos truques, né? Eu fecho os olhos. Já fechei os olhos. Isso, fica fechado aí. Não abre ainda. É um presente para você. Pode abrir. Pedrologia. Ah, o que é isso? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Você fez isso, filha. Você é maluca. Você é maluca. Eu quero ver. Olha. Olha aqui. Essa minha filha é um grilo maluco. É um grilo maluco. Mas é também um pingo de luz, né? É um pingo de luz. Meu Deus, filha, é impossível abrir isso aqui. Esse é o primeiro livro do mundo que você terá que lê-lo sem abri-lo. Peraí, eu vou pegar uma tesoura. Pedrologia. É estudo do Pedro. Isso merece ser visto com óculos novos. Para não ter nenhuma reclamação a posteriori. Meu Deus do céu, estão todos aqui. Eu acho que eu vou ler esse trechinho aqui. Você sabe quem escreveu o prefácio? Adivinha? Adivinha quem escreveu? Adivinha quem escreveu o prefácio? Meu Deus. Lília, tem até figurinha. Olha aqui. Se fala de cigarra, a cigarra está aqui. Uma cigarrinha. Deixa eu ver se outros também tem. Vamos ver. Pode ser que tenha. O bicho folharada. O bicho folharada. Meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus do céu. Olha o bicho aqui cheio de folha. Agora vamos ver outros.
Abril de 2010. Meu Deus, tempo longínquo. Tigrão desastrado. Você sabe baseado em quem foi esse? O encontro inusitado. O gato Tião e o ratinho Jeremias viajavam pelo deserto. Que diabo esses dois caras estão fazendo no deserto? Eu acho que eles estão lá só para que eu pudesse escrever a história deles. Quem escolheu os casos? Só você? Eu. Não pediu ajuda para ninguém? Não, eu que escolhi. O selo é mais importante. Esse aqui, deixa eu ver agora do selo como é que aparece. Aqui deve aparecer uma coxinha. É um selinho. E a coxinha? Ah, não tinha percebido. Não acredito, não acredito. Rastreador maluco de satélite. Ele tá com a perna quebrada, é o cara que foi atropelado. O cara que tomava umas e outras. Ah, por isso que ele tá cheio de coisinha. Meu Deus do céu. Ah, esse aqui, professor avançado, tem um sentimento muito próprio. Aqui nós temos o triângulo, o retângulo, temos o π, temos x a terceira potência, temos aqui o quadrado de uma diferença, o logaritmo de x, e essa palma aqui vira. São as pessoas que estavam cantando em torno do... Ah, é mesmo. Sumiram com a... Esse aqui deve ter um pastel no final. É uma mala. É, mas tá aqui o pastel. O trenzinho. O Rodrigo tem ideia, não tem? Ele tem ideia. Ideia muito boa. Muito boa. Seu Zé que virou o Zezinho. Aqui deve ter um papagaio. Não, pai. Papagaio. Um... Uma coruja. Ah, uma coruja. Não, eu falei papagaio, porque quando eu vi o título, eu lembrei das maritacas, eu falei, deve ter um papagaio aqui. Aí você pegou a mudança também, né? Mudança. Você sempre colocou um significado, né? Eu não, pai, foi você que escreveu. Aquela valorosa mulher provou a tese, querer é poder. Ela quis e pôde. É isso mesmo. As formigas do João Camargo. As formiguinhas carregando. A carinha dela. Uma gatinha da pesada. A cara dela de enfesada. Ah, essa eu vou pular, filha. Essa eu vou pular. Como que ele consegue pegar a expressão da pessoa, né? Ele fez alguma coisa de desenho? Não, mas desde a escola ele desenhava. De vez em quando eu lembro disso, penso, por que tudo isso? O que tinha, né? O que eu estava trazendo de extraordinário para que aquele cara servisse como agente? Esse aqui foi pesado. Quando eu lembro dele, eu sinto um aperto no... E as orelhas cresceram. Esse aqui acho que tem a ver com a história do cara que come muita folha e vira coelho. Olha o coelhinho aqui. Olha o coelhinho aqui. Cenoura, folha. Olha o coelhinho. Vida bucólica. Sobre a vida bucólica, eu estava vendo... O cara fala assim, agora que eu me aposentei, eu comprei um sítio, eu vou lá descansar. Falo, não, você vai lá para trabalhar. Cada coisa que ele falou encaixou aqui. A vida bucólica, as delícias do campo. As delícias do campo, às vezes, é propaganda enganosa, viu? Deixa eu ver o desenho das delícias do campo.
Você viu a capivara? Aqui tem abelha, tem aqui, abelha, morcego, pernilongo, capivara. Isso aqui é galinha, né? Galinha, galo, sei lá. Aqui tem peixe, tem escorpião. Um pastor muito especial, é um cachorrão. Ele vem com o símbolo, o cachorrão vem com o símbolo. Era o cão pastor. É o bom pastor. É o Fox. Um sofrido exame médico. Esse aqui foi um barato, viu? Esse sofrido exame médico. Eu me lembro de uma passagem, eu não sei se está retratado aqui, em que eu tive que ceder a minha hora na máquina de fazer tomografia computadorizada, porque vinha um cadáver, entre aspas, da UTI, um cadáver para fazer um negócio. Eu já estava vestido, isto é, despido, porque eu estava despido de roupa, vestido com aventalzão. Numa sala fria, gelada, e o cara falou, desculpe, mas vão ter que dar prioridade para o cara que está vindo aí. Aí veio um bando de gente correndo com uma maca gigantesca, cheia de coisas, com lâmpadinha piscando. As aventuras da formiguinha curiosa. A formiguinha que é desobediente, hein? Você desobedeceu sua mãe. A sua mãe falou, não saia lá fora, que lá está muito frio, está caindo neve. Ela falou assim, o que é neve, mãe? É algo que você não tem nada a ver. Mas ela, curiosa e teimosa, foi ver. O Alfredão da Venda. Esse aqui é clássico. Esse aqui é clássico. O Alfredão da Venda. Eu poderia escrever mais 4 vezes isso aqui. Tinha assunto para escrever as 4 vezes, os 5, 6, quanto quisesse. Nossa, que bons tempos aqui. Esse é capo. Esse é do Tuticap. O capo de Tuticap. Alfredão da Venda. Esse também foi muito bom, viu? Muito bom, Alfredão da Venda. Muito bom. Ele resistiu. Esse aqui é uma propaganda política. E é mesmo. Filha, tem coisas cujo valor não se mede por nenhuma unidade monetária, né? Se mede por outras unidades. Eu não sei qual seria a unidade mais adequada para medir isso. Eu não sei qual seria a unidade mais adequada para... Então, é só dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gostei e muito. Isso mesmo, pai. Ah, porque eu escrevo. É, porque eu escrevo. Pai, foi só uma boa. Põe a cadeira mais pra cá. Um pouquinho. Aí. Maravilha. E eu continuo olhando 30 graus? É, olha pra mim. O caso do professor, como é o nome do título? O caso que se refere ao Tigrão Desastrado. Tigrão Desastrado. Começa tudo de novo. Depois eu quero saber o que você vai fazer com isso.